No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Jesus então disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esta festa de Santa Maria Madalena, até poucos anos atrás, era, dentro da liturgia, uma memória, como são as memórias dos santos. Mas o Papa Francisco decidiu elevar essa menção a Santa Maria Madalena à categoria de festa litúrgica, colocando essa grande santa em pé de igualdade com os apóstolos, lembrando do título que ela tem e sempre teve na Igreja do Oriente, a apóstola dos apóstolos, porque foi ela que anunciou por primeiro a eles a ressurreição. O papel de Maria Madalena nos remete a uma das grandes novidades do Evangelho, que começa com o próprio exemplo de Jesus. No tempo de Jesus, no judaísmo, a mulher não fazia parte da religião. A religião, como em muitas culturas, como é até hoje em muitos lugares, continua sendo no judaísmo, também é no Islã, em tantas outras religiões, uma questão de homens, uma atividade própria dos homens, em exclusão das mulheres. Até hoje, em muitas sinagogas, se ela é uma sinagoga tradicional, os homens ficam sentados na nave principal e as mulheres ficam nas galerias em torno da sinagoga, como sendo um pouquinho fora do recinto, de maneira que elas
podem, se quiserem, podem ficar escutando o que é dito na sinagoga, mas quem participa propriamente do culto são os homens. Existia um dito na tradição judaica também, que pode nos chocar um pouco, dizia assim, ensinar a Torá, né? Ensinar a lei de Deus para uma mulher é transformá-la numa prostituta. Por que era dito isso? Porque a condição da mulher era muito protegida, muito tutelada, saía da tutela do pai diretamente para a tutela do marido e vivia numa condição um pouco protegida. Os homens procuravam, da forma como podiam deixar a mulher não estar a par de todas as maldades, de todas as depravações que existem no coração do ser humano. E como nós sabemos, os relatos do Antigo Testamento estão cheios de relatos do pecado. Então era melhor, assim como a gente faz hoje em dia com as crianças, né, ou tenta fazer, né, pelo menos, que a criança não fique muito sabendo dos possíveis, imagináveis pecados que os adultos cometem, né? Então, a mulher devia ser protegida, então não se devia ensinar a Sagrada Escritura para ela. E aqui é onde aparece a grande novidade de Jesus, porque de uma forma escandalosa ele tem discípulas. Isso é muito claro em vários relatos do Evangelho. O mais explícito é aquele da irmã de Marta, também chamada Maria de Betânia, que diz que estava sentada aos pés de Jesus. Alguém pode perguntar, mas o que tem a ver estar sentado aos pés de Jesus? Era um termo técnico para referir a relação entre mestre e discípulo, né? Quando um rabino, um mestre da lei, falava do seu currículum vitae, né? Dizia, eu estive aos pés do rabino tal, fulano de tal. Então, era como dizer, fui discípulo, aprendi a lei de Deus de um grande mestre da lei. Então Jesus tinha essas discípulas. Maria Madalena fazia parte de um grupo de mulheres e seguiam o grupo de Jesus e dos apóstolos. Eram mães de alguns apóstolos, eram senhoras e tinham alguns bens materiais que ajudavam o grupo dos apóstolos também. E dentre elas está Maria Madalena, na qual os evangelhos referem que Cristo expulsou dela 7 demônios. Ela passou a ser seguidora de Cristo depois que ela foi libertada por Cristo. Depois, numa tradição tardia, alguns escritores cristãos começaram a juntar as diversas mulheres que aparecem no Evangelho, para que não ficasse um pouco a impressão de que tinha mulheres demais ali rodeando Jesus. Então, começaram a juntar as várias figuras, a mulher apanhada em adultério, a mulher pecadora que banha os pés de Jesus com as suas lágrimas, Maria de Betânia, irmã de Marta, Maria Madalena. Então começam a juntar essas várias mulheres numa só. E no fazerem isso,
não melhorou aquilo que eles queriam que melhorasse, porque aí fica uma mulher só em todos os momentos da vida de Jesus. E principalmente se tira aquela novidade que Jesus acolhe a mulher, promove a mulher para ser sua discípula, o que depois se tornou uma tradição entre os primeiros cristãos. Quantas escolas bíblicas, quantas escolas de teologia se refere na história da igreja, dos primeiros anos da igreja, onde eram frequentadas por mulheres. A escola bíblica de São Jerônimo, aquele santo que traduziu toda a Bíblia para o latim, que era a língua mais acessível na época, era o inglês da época, né? Para que ela fosse lida, compreendida por todos. São Jerônimo tinha uma escola bíblica de mulheres. Depois Orígenes também, um dos grandes escritores dos primeiros anos, tinha a sua escola bíblica, teológica de mulheres. E desde os primeiros anos apareceu também essa figura da mulher teóloga, da mulher conhecedora da doutrina, conhecedora da Escritura, coisa que nunca tinha sido visto. Tanto é que um escritor antigo reporta uma exclamação que os pagãos faziam. Eles diziam assim: mas que mulheres têm os cristãos? Que mulheres têm os cristãos? Quer dizer, algo nas mulheres da comunidade cristã sobressaía, parecia como algo diferente das mulheres sob o paganismo, sob as religiões antigas. Então, nesse contexto que a gente celebra e encontra Maria Madalena, e também é testemunha de mais esse fato, por assim dizer, escandaloso do comportamento de Cristo, porque as primeiras testemunhas da ressurreição são as mulheres. E o testemunho das mulheres, juridicamente, no mundo antigo, não tinha nenhum valor. Elas não podiam ser chamadas para testemunhar nada, porque o testemunho da mulher não tinha valor nenhum. E foi justamente as mulheres que Jesus quis que testemunhassem pela primeira vez a sua ressurreição. Por isso, irmãos e irmãs, nos alegramos como a criatura nova, surgida da ressurreição de Cristo, não tem mais essas barreiras que fazem que uns se sintam mais dignos ou melhores que outros. Somos todos nova criatura, somos todos portadores da mesma dignidade, de criaturas novas surgidas da ressurreição de Cristo. Peçamos intercessão de Maria Madalena, para que a dignidade de todos nós, e de uma forma especial das mulheres, que no mundo de hoje são tão objetificadas, são tão desprezadas de diversas maneiras, brilhe mais uma vez, de forma que o mundo também hoje possa dizer: que mulheres têm os cristãos.